Meus amigos, o dia de ontem do Mundial foi meio complicado, né, mano? Porque eu meio que não consegui ver os dois jogos por alguns motivos, né? Na verdade, eu vi o jogo do Benfica e Chelsea quase inteiro, mas não vi Palmeiras e Botafogo. Inclusive, vocês veem aqui, ó, tô com uma companhia aqui, ó. Pss, pss, meu gato aqui, ó, o Loki, tá me fazendo companhia hoje. É... Vamos falar sobre os dois jogos de ontem, tá? Palmeiras e Botafogo, depois Benfica e Chelsea. É, eu avisei pra vocês aí no vídeo durante a semana que eu não ia conseguir ver Palmeiras e Botafogo porque eu estaria trabalhando, né? O jogo começa 1h e eu saio às 2 da tarde. Quando eu cheguei, eu cheguei exatamente no momento que começou a prorrogação. Então, só vi a prorrogação. E o que eu vi, que pelo visto, o que eu vi foi o que se desenrolou o jogo inteiro. Um Botafogo se defendendo. E só, sem sair pro jogo, sabe? É exatamente como jogou contra o Atlético de Madrid. E naquele vídeo contra o Atlético de Madrid eu falei pra vocês que deveria ter proposto o jogo. Deveria ter atacado, porque se tivesse atacado teria ganho. E aí a lição que fica talvez aqui pra esse jogo é a mesma coisa. O Botafogo não atacou, só se defendeu. Acho que depois que fez isso com o PSG e deu certo, talvez Renato Paiva tenha querido levar adiante. Só que, volto a falar, né? Você jogar retrancado com o PSG é uma coisa. O PSG é um dos melhores times do mundo, tem um dos melhores ataques do mundo. Outra coisa é você jogar retrancado contra o Atlético de Madrid, que dava pra ganhar. Contra o Palmeiras, que com certeza dá pra ganhar. A gente já viu que esse confronto várias vezes. No Tiratema uma vez já deu Botafogo, outra vez já deu Palmeiras, agora deu Palmeiras de novo. Então, principalmente o Palmeiras, você não podia jogar retrancado, né? Então, eu não tenho muito como falar sobre o jogo, porque realmente eu não vi. Só vi a prorrogação e o golaço do Paulinho. Paulinho, cara, o Paulinho é um jogador que eu gosto muito, cara. Não é porque é do meu rival que eu não vou elogiar não, mas eu gosto muito do Paulinho, sempre gostei quando ele tava no Atlético. Eu não lembro de ver ele no Vasco, mas quando ele tava no Atlético lá, quando ele tava no Galo, eu já gostava muito do jogador. É um cara, assim, diferente, né? E ele tá machucado, pelo que eu sei ele vai ter que fazer uma cirurgia depois do Mundial. Então, cara baleado, entrou, fez gol e saiu, virou o herói da classificação aqui, né? Depois teve um expulso que foi o Gustavo Gomes, né? Foi depois do gol ainda, o Gustavo Gomes segurou lá acho que era o Barbosa, né? Que estava na disputa de bola. O Barbosa ia sair no contra-ataque, só que o Barbosa também se jogou pra cima ali do Gustavo Gomes. E os dois se seguraram e o Gustavo Gomes meio que jogou o Barbosa no chão. Foi meio infantil, mas né, não comprometeu em nada. Palmeiras 1, Botafogo 0 nas prorrogações. Me disseram que foi um jogo chato, né? Um jogo feio, não foi aquele negócio de se empolgar os olhos, né? Então, é só isso que eu posso dizer, porque eu não cheguei a ver o jogo. Agora, Benfica e Chelsea eu vi. Por que eu falei que ontem foi um dia cruel? Porque também foi um jogo chato, meus amigos. Já não basta não ter visto direito Palmeiras e Botafogo, Benfica e Chelsea foi um jogo chato, tá? Vocês podem olhar o placar, porra, 4x1, como é que foi um jogo chato? É que é o seguinte, o jogo inteiro foi um ataque contra a defesa, mesma história, Benfica sempre recuado e o Chelsea indo pra frente e pressionando. O primeiro tempo terminou 0x0, eu já tava falando, caraca, mais um jogo sem graça, né? E aí o Reece James, que é um lateral, se eu não me engano, ele cobra uma falta e faz um golaço de falta. E tipo assim, o Trubin, que é o goleiro do Benfica, ele tava fazendo altas defesas durante o jogo, né? E, inclusive a narração tava considerando ele um dos melhores da partida. E ele, cara, ele tomou esse gol aqui, que cá entre nós era defensável, mas até aí tudo bem. Só que aí, mano, o Benfica tentou ir mais pra cima, beleza. Só que depois... esqueci de avisar, né? Ainda teve a parada. Nossa senhora. Teve a parada, né? Faltando uns 10 minutinhos, ou era 5, acho que era 5 minutos que tava faltando pra acabar o jogo. Teve aquele alerta de condições climáticas, né? Que eu já falei pra vocês. Porra, a FIFA precisa ver isso, principalmente pra Copa do Mundo de seleções, né? Do ano que vem. Porque, mano, não tem como, velho. Você precisa, no mínimo, ter estádios fechados. Deve ter estádios fechados nos Estados Unidos, porque é um país que vive convivendo com esse tipo de situação. Deve ter estádio fechado. E outro calor também, né? Pelo visto, hoje estava ainda pior. Eu acho que também é de se imaginar em uns jogos à noite lá nos Estados Unidos. Que eu acho que aqui vai ser bem mais tarde para nós, né? Mas é o jeito, vai ter que ser o jeito. Mas então é isso. Teve então essa paralisação e ficou 2 horas parado, cara. E aí é que tá. Por quê? Depois que ficou 2 horas parado, eu não vi mais não. Larguei mão. Falei, caraca, vai por 5 minutos. Eu sabia que eu poderia empatar e tal, ir pra prorrogação, mas porra, larguei mão. Falei, não, você é louco. Esperei já 2 horas esperando. Até voltei pra ver, tá? A prorrogação, mas já tava no finalzinho quando eu vi, já tava no último gol. Mas eu vi os melhores momentos. E aí é que eu tô falando, parece que o Trubin, ele desandou.
principalmente depois dessa parada. Eles acharam um pênalti, que foi aquele braço lá do... Eu esqueci o nome do carinha lá, que ele pulou e tal, e a bola ficou no ar. Eu não daria esse pênalti, tá? Sei que é regra, mas, pô, também tem que caber interpretação, né? Eu não daria esse pênalti. O cara pulou e no movimento de aterrissar, sabe que você abaixa o braço. Ele abaixou, na hora que ele estava abaixando o braço, encostou na bola que o Otamendi deu uma cabeceada. Pênalti. E o Di Maria, o famoso goleador de pênaltis, marca mais um pênalti, empata Benfica 1, Chelsea 1. E aí a gente vai para as prorrogações. Nas prorrogações, então teve a expulsão. Deixa eu ver qual minuto que foi a expulsão do cidadão aqui. Meu Deus do céu, tô com a garganta zoada ainda. Foi o Gianluca Bresciani. Foi expulso aos 92, nem na prorrogação ainda, tá? Ainda no tempo regular. Acho assim que fala, né? Tempo regular, regulamentar, sabe como que chama? Nos 90 minutos. Ele foi expulso. E aí, meus amigos, aí complicou. Se eu não me engano, ele entrou no segundo tempo, o Bresciani. Não é um jogador ruim, eu já vi alguns jogos dele, não é um jogador ruim, só que ele foi meio moleque, né? Perdeu a bola, se não me engano ele ia perder a bola, ele tentou dar um totozinho na bola e ele acaba acertando a canela do jogador, e aí ele não foi nem expulsão direta, não foi vermelho direto, foi segundo amarelo, já tinha foi segundo amarelo, e aí sim expulsão. E aí depois o Chelsea, aí que o jogo muda, né? Porque aí o Benfica precisa ir pra cima pra tentar empatar. Na verdade, primeiro o Benfica recuou, se fechou, ficou tudo na retranca, e o Chelsea atacou, e aí dava espaços pro Benfica contra-atacar, certo? E ao mesmo tempo, também dava espaços pro Chelsea atacar. E aí como é que fala esse nome aqui? Um cucu. Não sei como é que fala o nome desse cidadão aqui, eu não conheço muito, tá? Mas ele foi lá. Na verdade, foi o Caicedo, se eu não me engano, que chutou. E o Trubin, que tava fazendo uma boa partida até aqui, ele fura, mano. Não é que ele fura, ele dá um frango, né? A bola passa por entre as pernas dele. Aí vai esse aqui. E o Otamendi vai os dois juntos pra bola. E no bate-rebate a bola sobra no próprio Cucu, que é com a bola parada, literalmente parada, ele pega e bate. E é gol, Chelsea 2-1. E outra coisa, né? Tem gente falando que os europeus não estão ligando pra competição. Meus amigos, pega a comemoração do Chelsea com esse gol, tá? Pega a comemoração pra vocês verem. Que eles estão ligando sim, os caras quase derrubam o estádio. Fala nisso, tem que falar também, né? Porque, pô, os estádios já não estavam muito cheios. Aí depois que tem uma parada de 2 horas, mano, o estádio voltou... Nossa, vazio demais, vazio. Parecia um jogo de campeonato paulista aqui entre dois times pequenos de São Paulo. Porque, mano, tava feio, tava feio. Mas aí, beleza, com o gol do aqui, o Benfica teve que partir mais pro ataque. E aí gerou mais situações de contra-ataque. E os 2 gols seguintes são do Pedro Neto. E eu vou me recusar a falar esse nome aqui, ó. Kieman Desborough. Esse cara aí, o Hal. E o gol do Pedro Neto desse Hal aí, mano, foi toda consequência de um Benfica que teve que se lançar mais pro ataque pra tentar buscar um empate. E aí os caras fizeram um gol de forma fácil, vai. Então, cara, cá entre nós, acabou passando quem mereceu. Assim como quem entre Palmeiras e Botafogo, apesar de não ter sido um jogão, passou quem mereceu, que foi quem propôs o jogo Palmeiras. Aqui também a mesma história, passou quem mereceu, que foi o Chelsea. Então a gente vai ter Palmeiras e Chelsea na próxima fase. Uma chance aí da porcada se vingar contra o Chelsea aí daquele Mundial lá que foi 2-1 pro Chelsea. É um adversário acessível, tá? Pro Palmeiras. A gente vê que o Chelsea não é grande coisa. Perdeu aqui, né? Tomou aquele amasso do Flamengo. É um adversário acessível. Eu já falei em outros momentos que quem passasse de Palmeiras e Botafogo teria uma chave mais acessível. Tanto o Benfica quanto o Chelsea seria mais acessível. E pro Palmeiras ainda é bom porque o Caicedo vai estar fora. Levou mais um cartão, tá suspenso. E se eu não me engano, o Palmer. Alguém mais vai estar fora. Não sei se é o Caicedo. Acho que é o Caicedo só. Bom, mais alguém, além do Caicedo, eu acho que vai estar fora. E é muito bom pro Palmeiras, porque o Caicedo é o maestro do time, né? Ele é o... ele é o cara da criação aqui, querendo ou não, apesar de ser um volante. Então, não ter o Caicedo pode ser bom pro Palmeiras. Mas tem que lembrar também que tem o Andrei Santos, né? Que tudo bem, não jogou ainda, né? Desde que voltou do empréstimo. Jogou um jogo, se eu não me engano. Mas é um cara que tem qualidade. E vamos ver como é que vai ser esse jogo. Hoje, no dia que eu estou gravando, vai ter, daqui a mais ou menos umas 3 horas, vai ter Paris Saint-Germain e Inter Miami, que eu vou assistir. E também Flamengo e Bayern de Munique. Eu não sei se eu vou fazer um pós-jogo de PSG e Inter Miami, ou se eu espero passar o jogo do Flamengo e Bayern pra já falar dos dois juntos, assim como eu fiz com esse jogo daqui, tá? Na verdade, o que eu ia fazer?
eu ia gravar esse vídeo logo em seguida do jogo do Benfica e Chelsea, falar dos dois jogos. Porque já como eu não vi Palmeiras e Botafogo, não tinha como fazer um pós-jogo de Palmeiras e Botafogo, porque eu não vi, certo? Então eu ia fazer um pós-jogo logo depois de Benfica e Chelsea, mas demorou demais pra acabar, eu resolvi fazer hoje no dia seguinte e já postar aqui pra vocês. Eu acho que talvez eu faça pós-jogo de um e pós-jogo do hoje nos jogos de hoje, beleza? Então é isso. Deixa seu like, se inscreve, obviamente se não for inscrito. Até o próximo vídeo, valeu, falou e fui!